O enigma dos alpinistas russos mortos. O caso Dyatlov, que aterrorizou o mundo. Em 1959, um grupo formado por 9 jovens aventureiros decidiu enfrentar uma jornada desafiadora pelas montanhas geladas dos Urais, no interior da antiga União Soviética. A expedição teve início em 27 de janeiro, com o objetivo de alcançar uma elevação remota conhecida como Otorten, uma montanha cercada por clima hostil e trilhas íngremes. No dia 1º de fevereiro, uma forte nevasca inesperada atingiu a região, obrigando os exploradores a interromperem a marcha e erguerem acampamento na encosta de uma montanha chamada Kolatsiakul, um local isolado, cerca de 10 quilômetros antes do destino final. Esse episódio dramático aconteceu entre o final de janeiro e o começo de fevereiro de 1959, em território russo. Para evitar erros na pronúncia dos integrantes, muitos documentaristas recorrem às imagens originais com nomes e idades da equipe, o que facilita a identificação. A expedição era composta por 10 participantes, contudo, apenas 9 seguiram adiante. Um deles, Yuri Yudin, abandonou a jornada devido a problemas de saúde, tornando-se o único sobrevivente indireto dessa história inquietante. O líder do grupo era Igor Dyatlov. A equipe incluía 2 mulheres e 8 homens, entre eles um instrutor de esqui, 3 engenheiros e estudantes do Instituto Politécnico dos Urais. O plano inicial era passar pela vila de Vizay, o que conseguiram cumprir. De lá, o trajeto seguiria para Otorten. Depois pretendiam percorrer o sul pela crista principal dos Urais, alcançar o pico de Oikachakur e, por fim, cruzar o norte acompanhando o rio Losva. Estava previsto que retornariam até o dia 11 de fevereiro, tendo prometido avisar suas famílias por telegrama ao final da expedição. Foi em Vizay, porém, que o clima da história começou a mudar. Moradores da região contavam antigas lendas. Kolatsiakul, por exemplo, significa Montanha da Morte. Povos indígenas afirmavam que tempos atrás, 9 caçadores teriam morrido misteriosamente ali, sem sinais de luta, como se simplesmente tivessem adormecido para nunca mais acordar. Para eles, o local era habitado por espíritos que reclamavam a vida de quem ousasse entrar. Outra montanha do itinerário, Otorten, pode ser traduzida como não vá lá, mais um aviso sombrio ignorado pelos excursionistas. Foi em Vizay que o participante Yuri Yudin sentiu dores severas nas costas e desistiu da missão, retornando para casa. Decisão que, sem saber, salvou sua vida. Seguindo viagem, o grupo se deparou com condições climáticas cada vez mais severas. Ventos cortantes e neve intensa fizeram com que perdessem a rota planejada, desviando-se para leste, em direção ao topo de Kolatsiakul. Percebendo o erro e exaustos pela tempestade, decidiram acampar na vertente da montanha. A partir desse ponto, tudo se torna enigmático. O prazo de retorno, 12 de fevereiro, passou. Nenhuma mensagem foi enviada, nenhum sinal do grupo. Famílias aflitas pressionaram por buscas imediatas. As operações começaram no dia 20 de fevereiro, com voluntários, professores e estudantes. Rapidamente perceberam que o resgate seria muito mais difícil do que imaginavam. Forças civis e militares foram acionadas. Aviões e helicópteros passaram a sobrevoar a região. Somente em 26 de fevereiro, 6 dias após o início das buscas, um avião militar encontrou algo no solo gelado. E é a partir daí que o mistério verdadeiramente começa. Após dias de buscas, a equipe de resgate finalmente localizou vestígios do acampamento. Seguindo rastros na neve, chegaram ao local onde o grupo havia montado sua barraca. A cena era inquietante. O abrigo estava rasgado, parcialmente soterrado e completamente abandonado. Nenhum dos excursionistas estava ali, apenas seus pertences intactos, como se tivessem sido deixados às pressas.
O acampamento ficava numa área conhecida por avalanches frequentes, nas encostas da montanha associada a lendas antigas sobre morte e mau agouro. Ao redor da barraca, marcas de pegadas indicavam que pelo menos 8 pessoas saíram caminhando, algumas com os pés descalços, outras mal calçadas, uma fuga desordenada em direção à floresta ao pé da montanha. Seguindo as trilhas na neve, os socorristas encontraram sinais de uma pequena fogueira a aproximadamente meio quilômetro do acampamento. Perto dela, 2 corpos foram descobertos. Eles estavam sem roupas de frio, vestindo apenas camadas mínimas e cobertos por neve, galhos e folhagens. Suas mãos apresentavam ferimentos graves, como se tivessem tentado escalar árvores ou arrancar madeira desesperadamente para alimentar o fogo. A árvore próxima exibia pedaços de pele e carne humana, indicando o esforço frenético dos dois, talvez para sobreviver, talvez para fugir de algo desconhecido. Não muito longe dali, o corpo do líder do grupo foi localizado. Ele estava deitado de costas, com o rosto voltado para o acampamento, uma mão estendida na direção da floresta e o outro braço parcialmente cobrindo o rosto, como se quisesse se proteger. Mais adiante, outro corpo foi encontrado, com ferimentos graves na cabeça e coberto por neve. Vestígios de sangue próximos levaram ao corpo de uma mulher, que estava mais próxima da barraca que os demais. Esses 3 aparentavam ter tentado retornar ao acampamento antes de sucumbir ao frio ou ao que quer que tenha acontecido naquela noite. Os últimos 4 integrantes só foram encontrados meses depois, quando o gelo começou a derreter. Seus corpos estavam em uma espécie de ravina profunda, próxima à área onde os 2 primeiros foram descobertos. Ao contrário das vítimas iniciais, esses estavam mais bem vestidos, porém com roupas trocadas ou improvisadas, como se tivessem retirado peças de companheiros mortos. As autópsias revelaram ferimentos violentos. Uma das mulheres tinha fraturas graves no tórax e sinais de enorme pressão. Sua cabeça estava forçada para trás, a boca escancarada, sem língua, sem olhos e sem tecido cobrindo parte da região. A brutalidade com a qual seu corpo foi encontrado deixou peritos perplexos, porque apenas ela apresentava tais mutilações. Outro integrante possuía costelas quebradas, outro teve o crânio esmagado. Durante o funeral, familiares notaram algo ainda mais perturbador. Os corpos exibiam coloração estranhamente alaranjada, e alguns cabelos pareciam ter mudado de cor, aparentando um tom acinzentado. As descobertas foram um golpe angustiante e levantaram mais perguntas do que respostas. Entre os achados mais intrigantes do local, estava o fato de que algumas peças de roupa recuperadas apresentavam vestígios de radiação. A descoberta dos corpos só ocorreu meses depois, quando o gelo começou a derreter e o tempo havia deteriorado a cena, comprometendo ainda mais qualquer análise detalhada. A barraca, a principal pista, estava profundamente danificada e representava a maior fonte de evidências. Ao chegar ao acampamento, os investigadores esperavam encontrar o grupo vivo, aguardando socorro. Ninguém imaginava uma tragédia, por isso, a equipe mexeu em vários objetos antes de registrar a cena. Muitas provas foram manuseadas de maneira inadequada, o que impossibilitou conclusões claras. Dos pertences recolhidos, foram catalogados itens pessoais, diários e rolos de filme. Um dos cadernos simplesmente desapareceu e apenas parte das fotografias pôde ser revelada. 4 filmes recuperados de um total de 10. Durante as investigações, observaram algo perturbador. Os cortes na barraca não foram feitos externamente, como se um animal tivesse atacado. As rasgaduras vinham de dentro, sugerindo um pânico tão intenso que o grupo abriu o tecido com as próprias mãos, fugindo desesperado para a escuridão gelada. O diário permitiu reconstruir parte daquela última noite. Até então, nada indicava tensão. As fotos mostravam sorrisos,
e o registro descrevia um jantar entre 19 horas e 20 horas. O incidente aconteceu entre o final da noite de 1º de fevereiro e a madrugada do dia 2. Alguma coisa aterrorizante fez o grupo abandonar o abrigo às pressas, mesmo com temperaturas aproximadas de menos 20 graus Celsius. Dividiram-se enquanto corriam rumo à floresta. A maioria estava mal vestida, o que agravou o destino trágico. Próximo ao tronco de uma árvore, 2 corpos foram encontrados, provavelmente mortos pela combinação de esforço extremo e frio intenso. Os machucados nas mãos indicavam que tentaram subir ou recolher galhos para manter uma fogueira, talvez buscando enxergar a barraca ou avaliar se era seguro retornar. Os demais tentaram voltar ao abrigo, mas sucumbiram pelo caminho. Seus corpos estavam posicionados como se ainda buscassem desesperadamente regressar. Já os últimos 4 foram achados em um barranco, com ferimentos semelhantes aos de vítimas de colisão, mas sem sinais externos de ataque. O médico legista acreditava que talvez eles tenham caído ali, ou que algo desconhecido tenha causado os traumas internos. Ali, morreram lentamente, um após o outro. Os sobreviventes, em seus últimos instantes, tentaram utilizar roupas dos companheiros que já haviam falecido para resistir por mais alguns minutos. Todos os registros encontrados, anotações, fotos e relatórios foram posteriormente guardados por uma fundação criada em homenagem ao grupo. O único sobrevivente indireto, Yuri, que ficou doente e retornou antes da tragédia, tornou-se responsável pela preservação desses documentos. Após 4 semanas, o inquérito foi encerrado. A explicação oficial culpou a força da própria natureza, hipotermia e nada mais. Contudo, os ferimentos internos, a radiação, a fuga inexplicável em meio à noite e o terror evidente no acampamento levantaram questões que jamais foram respondidas. A passagem foi fechada pelo exército e o local recebeu o nome do líder da expedição. Um memorial hoje marca o ponto onde 9 montanhistas perderam a vida, deixando mais perguntas do que respostas. A versão final afirmava erro humano e condições extremas, mas os relatórios contradiziam a simplicidade dessa conclusão. 6 mortes atribuídas ao frio, 3 por pressão interna devastadora. Com tantas lacunas, surgiram teorias, desde criaturas lendárias dos povos locais, até relatos de pegadas gigantes e fotografias de figuras enigmáticas. Alguns falaram de experimentos militares, testes secretos na região. Outros, de fenômenos inexplicáveis no céu, esferas luminosas que cruzaram a noite da tragédia. Hipótese de ataque animal não se sustenta. Assassinato em massa, improvável. Criaturas lendárias, improváveis. Alienígenas, teoria marginal. Mas experiências secretas do exército e eventos desconhecidos até hoje permanecem como sombras pairando sobre aquela montanha. Nada conclusivo, nada provado, apenas silêncio, neve e um medo que nunca dissipou. Nessa teoria específica, acredita-se que o grupo tenha sido vítima de um experimento militar sigiloso que saiu do controle. Imagina-se, por exemplo, que algum protótipo aéreo em desenvolvimento possa ter emitido luzes laranjas intensas ou ruídos ensurdecedores, provocando pânico nos montanhistas. Desorientados, eles abandonaram o abrigo às pressas, enfrentando o frio brutal da noite, e acabaram sem forças para retornar, sucumbindo à hipotermia. Dentro dessa linha de raciocínio, especula-se sobre o uso de armas experimentais. Detonações que não deixaram rastros visíveis, capazes de causar fraturas internas. Dispositivos ultrassônicos que provocaram confusão mental, ou até agentes químicos responsáveis por paralisar parcialmente os sentidos. Esses fatores poderiam explicar a fuga descoordenada, o abandono das roupas e o fato de jamais terem voltado à barraca, aterrorizados pelas misteriosas luzes que pairavam sobre o local. Alguns defendem ainda que aviões tenham liberado substâncias desconhecidas,
gerando efeitos físicos e psicológicos inesperados, resultando acidentalmente na morte de todo o grupo. Yuri, o único que não participou da tragédia por ter retornado antes devido a uma doença, precisou reconhecer os corpos dos companheiros. Ele sempre afirmou acreditar no envolvimento militar. Foi ele também quem identificou os pertences recolhidos e notou objetos que não pertenciam ao grupo. Um par de óculos de uso militar e uma tira de tecido utilizada por soldados e prisioneiros para aquecer os pés ou pernas. Ninguém soube explicar como aquilo foi parar ali, e o item desapareceu logo depois. Yuri também relatou o desaparecimento de uma câmera extra e de um dos diários do grupo. Ele jurava que havia 4 câmeras no total, mas apenas 3 foram listadas oficialmente. Muitos documentos que teriam sido produzidos antes mesmo da investigação começar também sumiram. Ele mencionou ainda algo extremamente perturbador. Órgãos retirados na necrópsia para análise jamais tiveram seus resultados divulgados, ou sequer reapareceram. Não se pode esquecer que os primeiros a chegar ao local foram os próprios militares, em aeronaves. O que impede que tenham encontrado os corpos antes da data anunciada? Nada. Assim, essa teoria sugere que o exército teria causado a morte acidentalmente e depois manipulado a cena, removendo provas e desviando suspeitas. Esse suposto encobrimento explicaria o sumiço de filmes fotográficos, diários e relatos originais. Curiosamente, foram esses mesmos militares que mencionaram teorias extraterrestres, o que levanta outra dúvida. Acreditavam realmente nisso? Ou estavam apenas criando uma distração conveniente para evitar questionamentos sobre seus testes? Outra hipótese é a mais conhecida e, para muitos, a mais racional, a avalanche. Segundo essa versão, o barulho de uma massa de neve em deslocamento teria feito o grupo sair em desespero, sem levar nada. 2 morreriam primeiro pelo frio, outros 3 tentariam voltar para recuperar roupas, e os 4 restantes seriam engolidos pelo acúmulo de neve. Essa foi a primeira explicação oficial, já que avalanches eram comuns na região e o clima havia piorado drasticamente. Mas Yuri rejeita completamente essa explicação. Como conhecedor da área, ele argumenta que o grupo era experiente e jamais teria montado acampamento num ponto de risco extremo. Além disso, fotografias da barraca mostram que ela permaneceu praticamente intacta, algo incompatível com o impacto de uma avalanche. Sem falar nos ferimentos internos, difíceis de associar apenas à força da neve. Outra teoria mergulha no folclore e no misticismo das montanhas. Os espíritos da região, considerados pelos povos locais como guardiões da área, teriam punido os intrusos. Alguns falam de criaturas lendárias, outros de forças invisíveis da floresta. A cultura da tribo local reforça essas crenças, pois já havia lendas sobre 9 vítimas anteriores. Coincidência sombria, já que também eram 9 os montanhistas. Além disso, um avião com 9 ocupantes caiu na mesma montanha anos depois, alimentando crenças de que grupos de 9 seriam amaldiçoados naquele território. Há ainda a tese de intoxicação por alimentos estragados ou substâncias desconhecidas, que poderiam ter causado alucinações, desorientação e pânico. No final, todas essas hipóteses, militares, sobrenaturais, químicas ou naturais, convergem para um mesmo ponto. Algo inexplicável ocorreu naquela noite. Algo capaz de aterrorizar 9 pessoas preparadas, experientes e determinadas. Algo que permanece encoberto pelo gelo, pelo silêncio e pelos mistérios que jamais foram solucionados. Há quem defenda que os exploradores não fugiram de sua barraca por impulso, mas sim porque algo lá dentro tornou o ambiente impossível de respirar. Segundo essa teoria, uma substância tóxica teria sido liberada no ar, talvez resultado de testes militares secretos naquela região. Com o gás impregnado no gelo e na neve, ao derreterem e beberem a água contaminada, seus corpos poderiam ter entrado em colapso.
Embora essa hipótese seja considerada improvável por alguns, ela ainda é citada quando se busca explicações não convencionais para o pânico coletivo. No entanto, existe uma versão ainda mais perturbadora: a ideia de que o grupo teria sido involuntariamente envolvido em uma operação clandestina da KGB. A teoria gira em torno do participante mais velho da expedição. Ele não apenas possuía habilidades avançadas de combate, como também tinha atuado no exército, recebendo várias honrarias. Ao contrário dos demais, era solteiro e supostamente viajava sob um nome falso. Historiadores e teóricos do caso acreditam que ele poderia ter sido um agente infiltrado incumbido de transportar um material contaminado ou informações sigilosas. Essa narrativa é reforçada pelo fato de que ele possuía uma tatuagem criptografada no corpo, com símbolos e palavras até hoje indecifráveis. Muitos acreditam que a marca estaria associada a sociedades secretas ou códigos internos. Outra peça intrigante dessa teoria envolve o excesso de câmeras levadas pela expedição, equipamento tecnologicamente avançado para a época. Há relatos de que muitos dos rolos desapareceram sem explicação e jamais foram catalogados. E quando os documentos sobre o caso finalmente foram liberados, décadas depois do colapso da União Soviética, boa parte deles estava incompleta ou mutilada. Para os investigadores alternativos, essa ausência não pode ser vista como coincidência. Curiosamente, o caso voltou a ser analisado recentemente. A promotoria russa reabriu o inquérito, mas declarou que não havia evidências de crime. Afirmaram que continuarão investigando para evitar que algo semelhante ocorra novamente. Porém, nenhum novo detalhe concreto veio à tona. E mesmo após tantos estudos, continuam as perguntas. Por que alguns corpos apresentavam ferimentos tão específicos? Por que uma das vítimas foi encontrada sem língua e sem olhos? O que provocou tamanha histeria para que todos rasgassem a barraca por dentro? O que eles presenciaram? O que significava a misteriosa última foto registrada? Aquele estranho fundo escuro com luzes enigmáticas? Anos depois, nada foi completamente esclarecido. E esse episódio permanece como um dos mistérios mais sinistros da história. Um caso que desafia a lógica, a ciência e a própria compreensão humana. E assim, mais uma vez, percebemos que a verdade pode ser muito mais obscura do que qualquer teoria. Enquanto os arquivos continuam incompletos e as dúvidas permanecem, uma coisa é certa: o que realmente aconteceu naquela noite congelada talvez nunca seja revelado. E o desconhecido continua ecoando entre as montanhas, como um lembrete de que nem todos os mistérios deste mundo querem ser solucionados. Se você ficou intrigado e quer explorar ainda mais casos assustadores, fenômenos inexplicáveis e histórias reais que desafiam a lógica, não esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda muito o canal. Compartilhe este vídeo com quem gosta de mistérios sombrios e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no News Web Doc para não perder nenhum novo episódio. Nos vemos em breve, se você tiver coragem de voltar.